A todos. Antes de cumprimentar realmente, eu gostaria de pedir que quem está com o celular ligado, que desligue. Meia horinha. Sabe por quê? A energia do celular interfere na energia dos trabalhos da casa. Que numa casa espírita, o trabalho é feito com energia, tá? E eu já desisti do celular. Aí eu tinha um novinho em folha guardado na bolsa, o ladrão roubou, aproveitei e não comprei outro. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus enche o coração de cada um de uma maneira especial. A passagem de Jesus na Terra durou 33 anos. As pregações de Jesus duraram poucos anos. Mas foi um exemplo o que ele ensinou, porque ele ensinou e viveu. Ele viveu a caridade, a solidariedade, a bondade, a pobreza, o desprendimento. Então, em várias situações, ele deu o exemplo de vida. Eles estavam, certa vez, apedrejando uma mulher adúltera, que naquela época era difícil provar se ela era adúltera ou não, porque os judeus só podiam casar de novo se divorciasse da mulher. Mas, às vezes, era um casamento meio por negócio, e eles não podiam simplesmente rejeitar a mulher e dar o divórcio, porque aí dava encrenca. Então eles arrumavam uma confusão e diziam que a mulher tinha sido adúltera, traído eles, e aí eles apedrejavam a mulher até matar, né? Chama-se lapidação esse tipo de pena. E eles estavam apedrejando uma pobre mulher, aquele povo enlouquecido, enfurecido, porque vira assim parece uma histeria coletiva. Aí Jesus chegou com a mesma calma de sempre, todo mundo parou com as pedras na mão. Aí Jesus pegou um pedacinho de pau, alisou a areia do chão e começou a riscar na areia. Aí ele disse assim: quem dentre vós estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Não ficou gente. Foi saindo todo mundo de fininho, deixando a pedra cair no chão e ó, pinicou todo mundo, né? Então, nós temos que tomar isso por exemplo, porque às vezes é muito fácil apedrejar alguém, atirar pedras naquela pessoa que está sendo difamada, que está sendo punida. Porque, como diz a turma, chutar gato morto é fácil, né? Porque se o gato tiver unha toda, né? Então, muitas vezes, pare e pense. Se aquelas pessoas que estão fazendo isso com aquela pessoa estão tendo razão, mesmo que aquela pobre criatura tenha cometido um erro, quem de nós nunca cometeu nenhum erro? E se nós tivéssemos sido apedrejados da primeira vez, teríamos tido chance de nos reerguermos, de nos resgatarmos dos nossos erros? Não. Ninguém deve ser condenado por errar. Estamos aqui na Terra numa experiência de vida. Viemos para tentar novamente naquela área que a gente falhou na outra encarnação. O meu irmão diz para mim que ele não concorda com isso porque ele não se lembra de nada. Aí eu digo para ele: se tu te lembrasse, cara, tu estava ferrado, é melhor que tu não te lembre. Eu digo brincando e ele fica me olhando. Mas é melhor que a gente não se lembre. Porque vocês já pensaram quantos de nós teria condições de conviver com os erros do passado todo dia na cabeça, todo dia na consciência? Não seria fácil, né? Gente, eu tô com bronquite. Depois de velha, até bicho de pé aparece. É brincadeira, mas é verdade. Quando eu era pequena, eu tinha bronquite, fiquei boa. Agora, depois de velha, ela vem me visitar de vez em quando. Sou alérgica a alguma coisa que aparece na primavera e no outono. Não sei o que é. Porque quando está começando o outono, eu fico meio atacada. Mas agora, no começo da primavera, está se aproximando, as coisas começam a brotar, daqui a um pouco as flores abrindo, não sei se é pólen ou o que é. Eu fico um bom tempo com os 2 gatos carregando eles no peito. Mas faz parte. Já aprendi, já são meus velhos conhecidos, né? Então, o que Jesus quis ensinar nessa passagem é que com a mesma medida que nós julgarmos,
seremos julgados também. Se eu for uma pessoa cruel, achando que eu estou sendo justa, não tendo a piedade, a caridade, a compreensão, quando eu precisar ser julgados pelos outros, eles vão me julgar da mesma maneira que eu julguei meu próximo. Então eu não tenho esse direito. Porque muitas vezes, em vez de julgar aquela criatura está querendo uma mão, que a coloque de pé de novo, alguém que lhe dê um abraço e encoraje para recomeçar a vida. Porque vocês sabem que tem coisas que acontecem na vida da gente que abalam profundamente, que se nós não tivermos uma mãozinha para nos erguermos, a gente muitas vezes sucumbe porque tem vergonha do que fez. Mas eu acho que ninguém tem motivo para se envergonhar. A gente pode se arrepender, pode se penitenciar, tentar consertar o que fez. Mas não tenha vergonha de ter tentado e ter errado. Eu acho que a gente tem que ter motivo de vergonha por aquilo que a gente nem ao menos tentou. Porque temos que tentar acertar. E aí, em outra passagem, eles iam caminhando, Jesus e os apóstolos, e tinha um cachorro morto lá, e estava com os dentes tudo para fora, assim, né? Aí os apóstolos começaram, ei, que bicho feio, que bicho mal cheiroso. Aí Jesus olhou bem para os apóstolos, ele olhou para o cachorro e disse assim, este cão tinha belos dentes, tinha uma linda dentadura. Aí os apóstolos ficaram tudo quietinho, quer dizer, os apóstolos só viram que o cachorro estava morto, que o cachorro não estava muito cheiroso, naquele sol da Galileia, né? Mas Jesus achou uma coisa boa, admirando a dentadura que o cachorro tinha quando era vivo, que agora estava ali, não ia usar para mais nada, mas era uma bela dentadura. Então muitas vezes é mais fácil você olhar o que a pessoa tem de bom, as qualidades. É muito mais positivo você olhar as coisas boas, mesmo da nossa vida. A gente reclama muito daquilo que não tem. Não se lembra de parar e agradecer pelo quanto que a gente tem. Nós somos assim, né? Mas para a gente viver bem, para a gente ser feliz, precisa parar e repensar essa atitude. Se eu tenho aquilo ali, eu não estou conseguindo aquilo lá que eu tanto quero, mas será que aquilo lá que eu tanto desejo não vai ser o móvel da minha perdição? Não vai ser através daquilo que eu vou me enrolar de vez e não vou conseguir sair mais da confusão? Muitas vezes Deus é bom, Ele não me dá aquilo que eu quero muito, porque sabe que eu não vou saber lidar com aquilo. Eu sempre conto nas palestras que o meu sonho era ser bailarina. E aí eu era muito arteira quando era pequena. E meu irmão estava me carregando na bicicleta, eu tinha 4 anos, eu descalço. Enfiei o pé na corrente da bicicleta. O meu dedão do pé direito, até hoje não consegui me encontrar. Fiquei eu sem o dedão do pé direito. Já não podia mais dançar balé, porque o balé é na ponta dos dedos. Ai, eu fiquei numa tristeza profunda, porque eu não podia dançar balé. Aí hoje eu me pergunto, será que se eu tivesse conseguido ser uma grande bailarina e dançar balé, aquilo tudo que eu sonhava, eu teria feito alguma coisa de boa? Ou eu tinha feito uma confusão lascada? Falei, olha, Deus é sábio. Ele sabe o que dá pra gente, pra ver se a gente sabe lidar. Aí dormindo, de vez em quando eu sonho que eu estou dançando. Gente, eu danço tanto que vocês não têm ideia. E eu não tenho todo esse peso e essa pouca estatura, né? Quer dizer, no sonho a gente pode ser o que quer. Aí eu digo que nessa encarnação eu estou me esforçando, fazendo as coisas certas. Porque diz que quando a gente está bem certo, faz as coisas certinhas, na próxima encarnação pode escolher como é que a gente quer vir. Eu quero brigar com a Gisele Bündchen, aquele corpinho vai ser meu. Vou lutar no tapa por aquele corpinho, eu diria corpão, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem. Aí de vez em quando um diz assim pra mim, caramba, mas você é baixinha demais. Eu falo, olha, existe uma verdade que eles repetem de muito tempo.
que os grandes perfumes, os melhores perfumes, vêm nos menores frascos. Aí uma portuguesa, avó de uma amiga minha, que era da virada, virou para mim e disse assim, e os piores venenos também. Falei para ela, tá vendo? Só o que é bom vem em dose pequenininha. Então não é a pouca estatura que me impediu de exercer o que eu tinha que fazer na minha vida. De eu ter trabalhado, lutado, me casado, tido filhos, cuidado de filho, cuidado de neto, estudado. Fiz e aconteci. Não fugi nunca da luta, nunca fugi das coisas que a vida me pôs em frente. Então não é uma grande estatura, não é um corpo escultural que vai me fazer uma pessoa melhor. Porque tem mulheres que são lindas, são uma pintura, mas abriu a boca, os caras saem correndo. Então não é o que tem por fora, é o que você tem aqui dentro. São seus sentimentos, são suas atitudes, é o seu comportamento. É você saber que você é um ser humano de suma importância na criação. Ninguém foi criado por acaso, nem assim por acidente. Todos nós temos uma coisa a fazer, temos uma missão a cumprir. Somos de suma importância naquele lugar que nós estamos. Nós, às vezes, não nos damos conta da nossa verdadeira importância. Eu sempre lembro a todos que Deus nos fez maravilhosamente diferentes e únicos. Que nós temos as provas aqui na pontinha dos nossos dedos. Impressões digitais diferentes em cada pessoa. Já pensaram que trabalheira que Deus teve para fazer esses risquinhos tudo diferente? Isso prova que somos únicos e especiais para o Criador. E aí um diz assim, ai, mas eu tenho cabelo crespo, outro tem cabelo liso, outro tem cabelo preto. Isso que nos torna maravilhosamente diferentes. Porque o mundo é colorido, é diferente, gente de tudo quanto é tempo, alto, baixo, gordo, magro, cabelo preto, cabelo loiro, isso que faz com que seja tão bonito esse mundo. Então, tudo tem uma razão de ser. Somos diferentes, não podemos reclamar de monotonia. Temos coisas para fazer, trabalho, ocupações, deveres. Graças a Deus nós temos que dizer todo dia. Porque não dá tempo de você entrar em depressão. Não dá tempo de você ficar lamentando o pouquinho que você não tem. Pois se você analisar bem, você tem muito. Todos nós temos. E aí quando uma prima minha reclama de alguma coisa, porque eu queria isso, que eu queria aquilo, outro dia eu falei para ela, olha, nessa altura de campeonato, não quero mais nada de muito valioso, de muito importante que eu tenha que guardar. Ah, por quê? Falei, porque logo, como diz o nordestino, vou bater caçuleta, né? E aí só vai ficar a tranqueira para os meus filhos depois ter que se desfazer. Então, eu acho que a gente deve se desapegar um pouco. A gente deve ter noção de ter aquilo que é necessário, não só acumular sem pensar. Primeiro, dá um trabalho danado para cuidar, limpar, arrumar aquilo tudo. E depois você fica preso às coisas materiais. Você acaba se esquecendo do que tem realmente importância para a gente. Que é a família, são os amigos, são as pessoas com que a gente convive. É o lugar que a gente tem para morar, que a gente tem que fazer daquela casa da gente o melhor que a gente puder. Não é ir lá na floricultura e comprar a flor que vai deixar a minha casa melhor. Eu posso apanhar a flor do mato, da beira do caminho, e botar num vasinho e arrumar a minha casa. Isso depende da minha vontade. Eu fui com uma parente minha, ela foi buscar uma empregada no interior, num lugarzão longe. Era assim, meio do mato mesmo, gente. Eu fiquei encantada com a casa da mulher. Era de chão de barro batido, varridinha que não tinha uma poeirinha. A mesa era muito velha. A toalha que tinha em cima, acho que tinha uns 2, 3 remendos de cores diferentes. Que agora ela podia dizer que era patchwork, né? Naquela época era remendo mesmo. E aí em cima
tinha uma lata de óleo, dessas de óleo de soja, que antigamente era quadrada, e ela plantou uma planta qualquer lá dentro, e embrulhou no negócio e botou em cima da mesa. E ela tinha tudo plantado no jardinzinho dela, aquela florzinha bem simples, bem colorida. O fogão era daquele de lenha, um fogão feito de barro. Era tudo de uma singeleza extrema, mas tinha uma harmonia naquela casa, tudo arrumadinho, tudo limpinho, as roupinhas estavam no varal, bem clarinha, bem limpinha, cheia de remendo, mas limpa. E eu saí de lá encantada. E quando eu sentei no carro, eu disse para minha parente: nossa, dona América, que casa mais gostosa, que casa mais limpa, mais harmoniosa. Ela disse assim: tá vendo, minha filha? É isso que eu digo. Não é quem tem muito que é feliz e que tem as coisas direitinho. Às vezes aquele extremamente pobrezinho dá mais valor ao pouquinho que tem. E isso me serviu de lição durante a vida. Aprendi a não reclamar do que a gente tem. Aí quando foi para casar, meu marido tinha os móveis lá no apartamento dele. Aí falou para mim: eu vou vender isso tudo, nós vamos comprar os móveis novos. Eu disse para ele: não, nós não temos casa, vamos morar de aluguel, né? Então nós vamos ficar com esses móveis tudo velho. Quando nós comprarmos uma casa, que nós já tivermos com as nossas finanças equilibradas, a gente vai trocando os móveis aos poucos, na medida que for necessário. E foi assim que nós fizemos para começar a nossa vida. Começamos a nossa vida com o dia e a noite, aqueles móveis velhos. Trabalhamos muito, economizamos muito, lutamos muito para conseguir o que a gente queria. E tudo a gente deu valor ao pouco que conseguia, para nós era muito bom. Então o que tem graça realmente na vida é aquilo pela qual a gente luta, pela qual a gente agradece a Deus que nos ajudou a conseguir. Então Jesus veio nos deixar assim lições de uma beleza incrível. Ele fala também do semeador, que o semeador saiu a semear a semente. Aí ele foi jogando a semente. Um pouco caiu no solo fofo, arado. Outro pouco caiu em cima no meio dos espinhos. Outro pouco os passarinhos que vinham atrás foram comendo. Outro pouco caiu no meio das pedras. Aí ele fala: o que caiu na terra fértil, cresceu, frutificou 1000 por 1. O que caiu no meio dos espinhos foi muito difícil, brotou, cresceu, mas deu assim um galinho mirrado. O que caiu no meio das pedras até germinou, mas não deu fruto nenhum, porque não tinha terra para alimentar. E o que os passarinhos comeram, então nem se diz, que já foi, né? Depois os passarinhos adubaram a terra. Mas isso se aplica a nós. Quando nós ouvimos uma boa palavra, uma boa lição, um bom conselho, se o nosso coração é um solo fértil, vai germinar, vai dar frutos aquilo. Mas se o nosso coração é como pedra, vou ouvir, vou comentar e vou me esquecer. Se é cheio de espinhos, aquela semente vai ter que fazer muita força para conseguir ver a luz do sol. Então depende da maneira que a gente aceita as lições, da maneira que a gente aplica no dia a dia. Nós temos chance de trabalhar, de estudar, uns são casados, outros são solteiros, viúvo, divorciado, noivo. Então tem gente aqui de tudo quanto é estado civil, né? Como dizia meu avô, pica-pau, tic-tic no fubá, tudo isso, né? Mas a minha mãe sempre dizia que não precisava cerimônia nenhuma para formar um casal realmente que se amasse e fosse unido. Que o que une realmente é o amor, não é um papel e não é uma cerimônia. E olha que a minha mãe era velha. Olha para mim, imagina a minha mãe. Mas ela já era uma senhora de idade, com uma cabeça muito mais evoluída. Ela não tinha muito preconceito com as coisas. E ela nos ensinou a ser assim. Ela nos ensinou a dividir, ela nos ensinou a compartilhar o pouco que a gente tinha. Porque a gente não era mais pobre porque não faltava comida.
Mas não faltava comida por quê? Porque a minha mãe plantava horta, criava galinha, o meu pai trabalhava. Nós tínhamos o essencial indispensável. Nós nunca tivemos o supérfluo. E nós estudamos, nós crescemos, nós melhoramos, todos nós melhoramos de vida. E conseguimos mais, conseguimos crescer, evoluir. E quando os nossos pais estavam idosos, nós conseguimos cuidar dos nossos pais. Porque eu acho que é bom isso. E a minha mãe, no último ano de vida, teve Alzheimer. Eu me diverti um monte com ela. Porque ela perguntava, e fulana? A minha irmã dizia, morreu. Aí eu dizia pra minha irmã, não fala assim que amanhã ela vai tentar de novo. Ai, tô com uma saudade da tia Maria, ela tava com 85, a tia Maria já devia ter uns 130. Eu disse, e a tia Maria tá bem, quem tia Maria já morreu? Há muito tempo, né? Lembra a filha da tia Maria, assim que ficou viúva? Ah, lembro. Aí ela disse o nome da prima. Pois é, essa filha da tia Maria casou com um americano. Alto, loiro, olho azul, que a minha mãe achava muito bonito, um homem assim. Rico, podre de rico. Aí ai que bom, quero que ela seja muito feliz. Vem buscar a tia Mariazinha, vai passar um ano nos Estados Unidos. Então, sossega, a tia Mariazinha não vem te visitar tão cedo. Aí ela dizia, ai que bom, não perguntava mais pela tia Mariazinha. Aí um dia ela perguntou pela vizinha, que era beata da igreja, que estava viajando. Eu disse, a Maura casou. A Maura casou? Casou. Ninguém mais fica solteira. Porque a Maura já tem uma boa idade, né? Ninguém mais fica solteira. Aí eu achei muita graça. Então ela era assim, mesmo com Alzheimer, ela era bem-humorada, ela era engraçada. A minha irmã chegava de serviço e vestia um vestidinho hindu que ela tinha, indiano. Aí ela olhava para minha irmã e dizia assim, tu tens vergonha, não? Tu traz uns 3 meses com esse vestido, tu não tira isso do couro, isso já tá com um cheiro tão ruim. A minha irmã ficava brava, porque ela tirava todo dia, a empregada lavava no dia seca, ela vestia. Gente, eu ria muito. E a minha irmã brigava muito com ela quando ela não tinha Alzheimer, né? Aí depois que ela ficou com Alzheimer, a minha irmã se arrependeu. E minha irmã tratava ela de meu bebê, minha querida, e beijava. Ela dizia, sai porque eu não confio em ti, tu és uma falsa. Então a gente, dentro daquele quadro, aí minha irmã um dia disse assim pra mim, eu não sei do que eu tenho mais medo. Se é do Alzheimer da mãe ou da tua loucura. Porque eu inventava umas histórias mirabolantes, por que eu ia dizer pra ela todo dia? Fulana, morreu. Quem quer morrer? Todo mundo? Ai, se a mamãe estivesse aqui comigo, nós duas íamos conversar tanto. Eu assim, nega, tu estás com 85, a vovó já ia ter uns 140. Acho que a vovó não ia falar mais nada, né? Aí uma época ela resolveu que eu era mãe dela. Aí ela me chamava de mamãe. Porque ela nunca me elogiou, gente. O elogio maior que ela me deu, aguente se puder. Tu és igualzinha a tua avó, baixinha e barriguda. E aí quando ela tá com Alzheimer, resolveu que eu era vovó. Eu dizia, pois não, minha filha, pois não. Então, gente, até nessa situação, a gente tem que achar o humor. A gente tem que achar alguma coisa que não nos deixe depressiva. A minha irmã no começo chorava. Falei pra ela, se tu for chorar, tu vai chorar muito, nega. E tu vai deprimir a coitada que tá doente. Leva na brincadeira. Aí às vezes um dia eu cheguei lá e disse, ei, a mãe hoje tá brava. Eu vou por quê? Falei, tá agarrada com o alemão. Alemão, falei, o senhor Alzheimer. No dia que ela tava muito assim, né? Eu dizia que ela tá agarrada com o alemão. Aí no fim ela já dizia assim, o alemão tá lá com a mãe. E nós cuidamos dela enquanto ela viveu. Queimos muito, ela foi feliz. Ela odiava pirão, gente. E um dia ela disse assim pra mim, ai, eu tô com má vontade de comer um peixe frito com pirão. Eu disse, não, ela tá com Alzheimer mesmo. Vamos o resto da vida. Ela nunca comeu pirão e não gostava muito de peixe frito. Fui lá, descongelei um filezinho linguado que eu tinha na geladeira, fritei lá na manteiguinha, fiz um pirãozinho mais gostoso que eu consegui e trouxe pra ela.
Ela comeu o pirão todo, de linguado todo, depois disse pra mim: muito obrigado por ter me feito uma comida tão maravilhosa. Eu falei: minha irmã, que bom que ela não se lembra, que ela não gosta de pirão. Então, gente, a vida tem dificuldades, mas a vida tem que ter motivo também pra gente se alegrar. Ela me ensinou, ela me educou, ela me deu umas lambadas no lombo quando eu precisei. E aí eu ficava muito triste, eu dizia que só a cachorrinha que me amava, Bolinha. Que nada, ela me amava bastante porque me corrigia, né? Aí eu abraçava o cachorrinho e dizia: ai, Bolinha, só você que me ama. E a Bolinha me amava mesmo, gente, apesar de ser um cachorro. Então, gente, Jesus veio para nos mostrar o caminho. Ele não veio nos ensinar nada de novo. Porque o que Jesus ensinou, o que Jesus pregou, já era pregado e ensinado há muito tempo. Porque Moisés já tinha trazido a tábua dos 10 mandamentos. Naqueles 10 mandamentos está tudo que a gente não deve fazer. Eu digo que são 10 leis morais. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não mentir. E um monte de outras cositas mais que a gente já sabe tudo decora. Porque fazer primeira comunhão tinha que decorar os 10 mandamentos, né? Eu acho que tinha que fazer a gente entender os 10 mandamentos. O que aquilo queria dizer. Aí naquele assim, não desejar a mulher do próximo. Jesus numa pregação disse: se tu cobiçastes a mulher do teu próximo, tu já o fizeste. Já tinha errado. Porque o cara ficou cobiçando a mulher do próximo e alimentando aqueles pensamentos. Então não é só não cobiçar. É ter respeito. É saber, bom, ela é bonita e tudo, mas ela é a mulher do fulano. Eu vou respeitá-la. Porque ela merece o meu respeito, ela ama alguém, ela é mãe de alguém. É isso que a gente tem que se lembrar. E também respeitar as mulheres, porque afinal de contas as mulheres são o berço da vida. Sem mulher no mundo, o mundo acaba. Porque quem é que vai gerar as crianças? Então, se a mulher tem uma missão tão grande, tão bonita e tão nobre, merece todo o nosso respeito e carinho. Porque sem as mulheres os homens estavam literalmente na roça do turma. Então, por que brigar com a sua esposa? Por que ficar com o pé em cima do pescoço dela? Por que não ser feliz com ela? De vez em quando uma florzinha, nem que seja da beira do caminho, um agrado, um beijo, um elogio, e vai ver que a vida se torna muito melhor do que ela é. Esta semana eu me surpreendi. Meu marido não é muito de elogiar comida, mas eu fiz sopa de agrião, uma receita nova. Ele comeu um prato e disse para mim: que sopa maravilhosa. Eu disse: eu acho que vai chover hoje. Ele gostou da sopa de agrião e elogiou. Eu disse: olha, ganhei o dia, né? Porque sempre faz, ele come. Se ele repete, ele gostou. Se ele não repete, eu vejo que não foi lá essas brastinhas, né? Mas também eu nem todo dia estou muito inspirada. Mas essa receita da sopa de agrião, gente, fica maravilhosa. Então eu quero dizer para vocês que leiam um pedacinho do Evangelho, pode ser Evangelho segundo o Espiritismo, que vem o trecho e a explicação. Pense um pouquinho naquilo. No que a gente pode fazer com a esposa, com o filho, com o marido, com a avó, com a sogra, com a irmã. E sogra! Com todo mundo com o cabelo das costas arrepiado, né? Eu adorava minha sogra. E fiz de tudo para ela se dar bem comigo. E eu tenho uma nora, agora minha ex-nora em São Paulo, que me dou maravilhosamente com ela. Então ninguém acreditava que eu era sogra dela. E em compensação a minha nora, que meu filho morreu, ela foi para a Itália, se ela pudesse, ela furava o meio 2 olhos. Tá? Então, gente, eu fiz de tudo para agradar. Que cuidei dela como se fosse minha filha. Mas eu para ela era uma rival, porque meu filho não tinha bom senso. Ele morreu, mas isso eu posso contar. Qualquer coisa que ela não fazia, ele dizia: ah, minha mãe faz isso muito bem. Aí ela não costurava um botão, vou levar para minha mãe costurar. Ela criou uma rivalidade que ela queria furar meus olhos se pudesse, né?
Aí a minha mãe arruma a casa, deixa tudo limpinha. Você é muito relaxada. Nossa, eu acho que ela tinha, assim, raiva de mim visceral. E realmente tinha. Porque assim que meu filho morreu, ela se mandou levar a neta, não quer mais saber de mim. Eu ligo todo domingo, mando dinheiro todo mês, mas... Vim pra cá, acho que ela não quer mais não. Porque eu sou sogra. Terror, né? Mas que Deus abençoe e ilumine, que vocês consigam ter na sogra de vocês uma mãe. Ou se lembre que aquela sogra cuidou do seu marido ou da sua esposa. E quando você casou com ele ou com ela, já estava bem criadinho, bem bonito, bem novinho, bem saudável. O mérito é de quem? Da sogra que criou. Portanto, tratem bem as suas sogras. Transforme elas numa segunda mãe. Que isso é possível. Porque amor a gente tem que compartilhar e dividir. Que Deus os abençoe e ilumine. Agora vocês vão fechar os olhos, serenar o coração, que a nossa companheira vai fazer a prece agradecida.